O temporal ainda não tinha chegado, mas o ar já carregava seu peso, uma sensação pesada de espera. O céu do Texas, em pleno agosto, era uma tela tensa de cinza e calor. O trovão, como um gigante adormecido, repousava por trás das nuvens, sem voz, mas já temido por todos. O vento rastejava rente ao chão, arrastando poeira como um fardo de remorso, lento e inevitável. Nada naquela cidade se movia mais rápido que a desconfiança, e nada prendia a respiração por mais tempo que a vergonha. E, no entanto, lá estava ela, Elara, com os braços mergulhados até os cotovelos na ferida de um cavalo desconhecido, a água tingida de um vermelho tão profundo que parecia a própria terra se recusando a esquecer. O solo sob seus joelhos estava rachado, sedento, furioso. Ela limpava o sangue em silêncio, os dedos já calejados por sabão velho e dívidas ainda mais antigas. Os habitantes da cidade observavam de trás de cortinas puídas e persianas tortas, meio escondidos, mas totalmente presentes. Eles sempre a observavam, sem nunca cumprimentar, sem nunca oferecer ajuda. Ela não levantava os olhos, nunca o fazia, pois os olhos convidavam ao julgamento, e Elara tinha aprendido a sobreviver sem convidar nada. Ela exalava odores de suor, ferro e de tempestade que se aproximava. O cabelo era selvagem, não do tipo que se penteia, mas do tipo que guarda histórias, emaranhado pelo vento, clareado pelo sol e pesado de memória. Ela limpou a testa com as costas do pulso, espalhando mais sujeira sobre a têmpora, borrando um hematoma que teimava em não desaparecer. Ele havia mudado de cor com os dias, primeiro roxo, depois verde, e então o amarelo doentio de uma velha dor fingindo estar curada. Lá longe, o riso de uma criança ecoou pela estrada, e depois o silêncio, como uma corda esticada ao máximo. O piano do salão engasgou, parou abruptamente. Assim como acontecia sempre que ela passava, o riso se calava, as portas se fechavam. A presença de Elara era como chuva sobre lenha velha, indesejada, mas profundamente familiar. Ela não se vestia como eles, não orava como eles, e, embora nunca pedisse espaço, seu simples respirar parecia uma transgressão. Um chapéu gasto pendia de um poste de cerca do lado de fora de sua cabana. A copa amassada, a aba curvada como uma pergunta que ninguém queria responder. Diziam as fofocas que tinha pertencido ao último homem que tentou fazer dela uma esposa. Ninguém ousava tocá-lo. Elara não o removia, pois algumas coisas permanecem como estão, não por orgulho, mas como um aviso. Aquele chapéu sussurrava mais verdades do que qualquer boato jamais poderia. O xerife ainda não tinha chegado, mas o vento já havia mudado de direção. Agora ele trazia o cheiro de ferro, chuva e algo mais, algo humano, o tipo de silêncio que antecede uma reviravolta na vida. A quietude que quebra um padrão não com barulho, mas com presença. E mesmo assim, ela continuava a esfregar. Suas mãos estavam em carne viva, as costas rígidas. A dor não estava apenas nos músculos, mas no espaço atrás das costelas, onde a sensação de pertencimento um dia morou. Ela nem sempre fora selvagem, mas selvagem era a palavra que a cidade usava quando não sabia como definir uma mulher que não se dobrava, quando não sabia nomear a tristeza que não se ajoelha. Quando uma mulher preferia sangrar a implorar, eles a chamavam de demais. Naquela manhã, o céu baixou a voz. As nuvens se juntaram como um júri e a cidade se preparou para algo que não conseguia nomear. Não era a chuva que os assustava, era a possibilidade de que uma história há muito tempo enterrada pudesse ressurgir do pó. Era o rumor silencioso de que, às vezes, as tempestades não trazem destruição, mas sim a mudança. E mesmo assim, Elara continuava a esfregar. Suas mãos se moviam mecanicamente, enquanto sua mente vagava, pairando sobre nomes que ninguém mais pronunciava. Um fôlego ficou preso em sua garganta, pesado e familiar. Ela piscou uma, duas vezes e olhou para a água, agora turva de dor antiga. Atrás dela, o vento ergueu a ponta de seu chale. À sua frente, o cavalo se acalmou, ferido, mas confiante. A tempestade ainda não havia chegado, mas algo já tinha começado a se mover. Algo ancestral, algo verdadeiro. Algo que desta vez não seria silenciado. Ele chegou com o vento, sem aviso, sem distintivo sendo exibido, sem o barulho de botas batendo no chão, como os homens costumavam fazer para provar que pertenciam. O salão estava meio cheio, pesado com o cheiro de cerveja e poeira, cartas embaralhando-se no canto, um piano hesitando em tocar.
Mas quando ele atravessou a porta, até a fumaça se moveu mais devagar. O xerife silencioso. As pessoas o chamavam assim, não por não poder falar, mas por escolher o silêncio. E em uma cidade onde as palavras eram facas, essa escolha soava mais alta que tiros. Ele não se sentou perto da lareira ou no balcão do bar. Escolheu o canto mais distante, onde a luz era mais fraca e as saídas mais próximas. Uma xícara de café, preto, sem açúcar. Ele o bebia devagar, como se o tempo lhe devesse algo. Ninguém falava com ele, e ele parecia preferir assim. Na manhã seguinte, antes que o sol tivesse evaporado o orvalho dos degraus da varanda, Elara encontrou uma xícara em sua grade. Ainda estava quente, ainda estava cheia. Nenhum toque na porta, nenhuma voz, nenhuma exigência. Apenas uma presença que tinha passado e deixado algo para trás. Ela a encarou por um longo tempo, com uma ponta de desconfiança, mas também uma esperança silenciosa. Mais tarde, naquele dia, quando ninguém estava olhando, ela despejou metade do café em uma tigela de barro lascada e a colocou no chão para o cão que mancava entre as cabanas. O cão cheirou e depois bebeu. As mãos dela tremiam o tempo todo, não de medo, mas porque a gentileza, quando vem do silêncio, é mais difícil de aceitar, mais difícil de retribuir. Ela não bebeu o restante. Segurou a xícara como se fosse algo sagrado e, em seguida, derramou o resto do líquido morno na terra perto de seus degraus. O gesto era dela, e apenas dela, um agradecimento sem voz, um enterro para a dor de ser vista. Aquela xícara passou a aparecer com frequência. Algumas manhãs ainda estava quente, outras vezes apenas o vapor permanecia. Ele nunca deixava um bilhete, nunca esperava por perto. O café vinha sem amarras, e essa era a parte mais estranha de tudo. Em um lugar onde tudo tinha um preço, seu silêncio, seu trabalho, seus machucados, isso não tinha. Ela não confiava, não no começo, mas também não o jogava fora. Ela nunca agradeceu, não por falta de gratidão, mas porque a dignidade era a única coisa que ainda possuía. Dizer obrigada faria parecer uma transação, e isso não era uma troca. Era algo mais quieto, algo mais antigo que as palavras. Ele nunca esperou por isso. Essa era a outra parte. Nenhum olhar de canto quando se cruzavam na rua. Nenhum aceno, nenhuma pergunta. Apenas o espaço era mantido, um ritmo respeitado, um tipo de conhecimento que não precisava de confirmação. Com o tempo, a xícara se tornou mais do que um gesto. Tornou-se uma âncora. Não uma coleira, mas um fio. Fino, frágil, mas real. Um elo entre duas pessoas que entendiam o que significava viver à margem de uma conversa. Que sabiam que, às vezes, a coisa mais alta do mundo é o espaço que alguém deixa para você respirar. Suas botas estavam velhas e rachadas, mas o forro escondia algo macio. Um papel amassado, guardado bem fundo, sob o couro e o silêncio. Uma fotografia, dobrada 4 vezes, as bordas gastas como seixos de rio. Originalmente preto e branco, o tempo a havia amarelado. Um rosto estava borrado de tanto ser manuseado. O outro, de um homem com um queixo forte e uma cicatriz que cortava a sobrancelha direita, como uma pergunta sem resposta. Ninguém a via há anos, nem mesmo ela. Mas algumas noites, quando o vento soava como passos, ela a desdobrava no escuro. Não para se lembrar, mas para se recordar do que não devia esquecer. Foi numa dessas manhãs que o xerife bateu à porta, não com a mão, mas com sua sombra. Ele não subiu na varanda, apenas esperou enquanto ela saía, ainda segurando a bota. O papel visível por apenas um instante. Os olhos dele captaram o detalhe. Apenas por um segundo, o suficiente. A cicatriz sobre a sobrancelha. Ele não perguntou, pois não precisava. O reconhecimento é uma coisa quieta, especialmente para aqueles que não falam para preencher o vazio. Ele olhou para ela e, pela primeira vez, ela olhou de volta. Não através dele, mas dentro dele. Um lampejo passou entre os dois. Não medo, não confissão, algo mais. Culpa, talvez. Ou memória. Ela guardou a foto e não disse nada. Ele assentiu uma vez e se virou em direção à estrada. A poeira que se levantou de suas botas foi a única resposta necessária. Existem verdades que usam máscaras de distância. O silêncio dela não era ausência, era armadura. Você não sangra sua história nas mãos de uma cidade que afia boatos como lâminas. Você não dá seu passado a um lugar que já decidiu qual nome te dar. O homem na foto não era seu pai, nem seu marido, mas ele a tinha destruído da mesma forma, e a cicatriz em seu rosto era a prova de que as feridas guardam histórias, mesmo quando a boca se recusa a contá-las.
O xerife não perguntou novamente, mas o rio lhe contou de qualquer forma. Havia uma curva logo depois da cidade, onde a água corria mais devagar, mais profunda. Era onde os moradores se reuniam antes do escândalo, antes da garota com os olhos selvagens aparecer coberta de hematomas e cinzas. Eles diziam que era uma história de fuga, que era um incêndio. Mas o rio tinha visto o que ninguém se atrevia a dizer. Ele tinha visto o homem que ela deixou para trás, o homem com a cicatriz, o homem que ainda tinha amigos em uniformes e poder em lugares onde o silêncio era imposto, não honrado. O rio não carrega palavras, ele carrega peso. E em seu curso lento ele remodela as margens, altera a terra, como a vergonha, como a dor, como uma fotografia dobrada sobre si mesma, até que o rosto que você não pode esquecer desvaneça primeiro. Ela bebia daquele rio, se lavava nele, orava perto dele, quando ainda acreditava que alguém poderia ouvi-la. A cidade achava que a água curava, mas para ela, a água se lembrava. Algumas histórias não precisam ser contadas, elas só precisam ser entendidas por alguém que não se encolhe, por alguém que carrega o silêncio não como uma forma de evitar, mas como proteção. E quando ela flagrou o xerife observando a correnteza dias depois, com as botas na beira e os olhos na água, ela soube. Ele tinha parado de procurar por seus segredos e tinha começado a caminhar ao lado deles. A batida na porta veio ao meio-dia, quando o calor era forte e a maioria das pessoas ficava dentro de casa. Mas Elara estava sempre do lado de fora, cuidando do que quer que crescesse perto da varanda. Salsa, cebolas selvagens, um teimoso pé de tomate que se recusava a dar frutos. A mulher na trilha usava luvas bege e carregava um pão embrulhado em um pano limpo. O sorriso dela era medido, a postura graciosa sugerindo uma vida vivida em bancos de igreja e atrás de cortinas de renda. Era a esposa do pastor. Pensei que você gostaria de algo quentinho, ela disse, com uma voz suave, mas controlada. Elara não respondeu. Apenas limpou as mãos na saia e se afastou. O convite não precisava de palavras para ser compreendido. Lá dentro, o ar era denso com poeira e tomilho. A mulher colocou o pão sobre a mesa e se sentou sem esperar que lhe oferecessem. Seus olhos percorreram o cômodo, educados e avaliadores. É difícil, às vezes, ela começou, ser mal compreendido. Elara assentiu uma vez, um acordo sem som, mas suas costas permaneceram retas, seus ombros inexpressivos. A esposa do pastor não parecia cruel e talvez não fosse, mas sua bondade vinha com um lado afiado. Sua caridade era trançada com aviso. As pessoas falam, ela continuou, cortando um pedaço de pão com mãos delicadas. Elas sempre falam. Às vezes, ajuda a encontrá-las no meio do caminho. Às vezes, o silêncio parece desafio. Aí estava. Elara encarou o pão, mas não o tocou. Não estava com fome. Não de comida, não de conselhos, não de pertencer a algo com condições. A mulher bebeu água de uma caneca de lata, depois se inclinou um pouco. Lembro-me de ser nova aqui uma vez também. Os olhares, os sussurros, mas eu aprendi a acalmá-los. Nem sempre se trata de estar certa. É sobre ser aceitável. A palavra pairou no ar como uma nota desafinada. Aceitável. Houve uma longa pausa, não constrangedora, apenas profunda. Então, inesperadamente, a voz da esposa do pastor caiu para algo próximo de uma confissão. Dizem que você é selvagem, que você trouxe a tempestade, que os homens perdem seus nomes quando olham para você por tempo demais. O olhar de Elara não se desviou. Eu não acredito em tudo isso, a mulher acrescentou. Mas a crença nem sempre é necessária. O medo se espalha sem fatos. Outra pausa. Então, mais baixo ainda. Você me lembra de alguém que eu costumava ser. A frase não pedia uma resposta. Ela simplesmente ficou ali, doendo. Por um momento, Elara vislumbrou algo por trás dos olhos da mulher. Cansaço disfarçado em boa postura, tristeza costurada em frases educadas. Duas mulheres, diferentes formas de silêncio, a mesma fome por algo mais suave que a sobrevivência. Quando a esposa do pastor se levantou para sair, ela não levou o pão consigo. Deixou-o sobre a mesa, quente e intocado. Às vezes, as pessoas não querem que você pertença, ela disse, ajustando as luvas. Elas querem ser donas de você. Há uma diferença. Na porta, ela parou mais uma vez. Se precisar de algo, bem, duvido que precise. Mas eu disse de qualquer forma. Ela caminhou de volta para a luz, seus passos cuidadosos na trilha seca. Elara permaneceu imóvel por um longo tempo depois disso, com o pão esfriando ao lado dela. As palavras ainda quentes, o aviso ainda agudo. Pertencimento, ela pensou,
nunca é dado, apenas trocado. E o preço é muitas vezes a sua voz. Ela deixou o pão intacto, não por orgulho, mas porque a fome era uma coisa, e o silêncio escolhido era outra. Começou com uma respiração muito quieta. A meia-noite tinha ido e vindo, mas o vento não tinha se movido. O céu mantinha seu silêncio como um aviso. Então, sem cerimônia, um relâmpago cortou o escuro. Branco, selvagem, impiedoso. Ele atingiu um ponto atrás do morro perto de sua cabana, e a grama seca reagiu da mesma forma que os corações secos costumam fazer. Pegou fogo, rápido e sem desculpas. As chamas sussurraram primeiro, depois rugiram. Em um lugar como aquele, onde os telhados eram remendados com lata e as cercas eram secas como ossos, não demorou muito. Ela acordou não com a fumaça, mas com o instinto, aquele que vive na espinha. Ela não gritou nem reuniu seus pertences. Ela correu. Não para longe, mas na direção do campo atrás de sua casa, na direção do pequeno abrigo onde a égua dormia, meio cega, meio coxa, mas ainda viva. Os pés descalços de Elara pisaram em solo escorregadio de cinzas e lama. Sua saia pegou fogo por um instante, um beijo de chama perto da bainha. Ela não parou. Cortou a corda com sua faca, deu um tapa no lado da égua e a viu mancar na escuridão, segura. Quando os moradores da cidade se moveram, atraídos pelo cheiro de fumaça e o brilho no horizonte, o pior já tinha passado. As chamas tinham devorado metade de seu telhado, chamuscado o chão onde ela guardava suas lembranças em um baú trancado. A fotografia na bota, o lenço de tecido, a caneca de lata do primeiro café do xerife. Tudo se fora. Eles não perguntaram se ela estava ferida, nem o que ela tinha perdido. Eles perguntaram como começou. Alguém disse, ela sempre foi estranha. Talvez ela tenha chamado o fogo. Outra pessoa disse, bruxaria cheira assim. E os sussurros começaram a se espalhar, mesmo enquanto a fumaça ainda subia das cinzas. O xerife chegou logo depois do amanhecer. Ele entrou devagar, seu cavalo levantando poeira enegrecida. Desmontou sem palavras, passou pela multidão, pelas acusações flutuando no ar como cinzas e parou na frente dela. Ela estava sentada no chão, as palmas das mãos em carne viva, os pés com bolhas, os olhos ilegíveis. Ele olhou para ela, depois para o que restava da casa, e então, sem dizer uma palavra, tirou o casaco dos ombros e o colocou sobre os dela, não com delicadeza nem dramaticamente, apenas de forma sólida, firme. Alguém na multidão gritou, "Você acha que isso a salva?" Ele não respondeu. Seu silêncio naquele dia não era recuo, era um limite. Mais tarde, quando os moradores haviam retornado às suas janelas e suas histórias, ele a ajudou a recolher o que não tinha queimado. Uma ferradura, uma caneca rachada, a dobradiça de metal de seu baú. Não era muito, mas era dela. E quando ela o viu pegar uma caneca de lata chamuscada do chão, reconhecível apenas pelo amassado perto da borda, ela desviou o olhar rapidamente, como se tivesse sido flagrada chorando, embora nenhuma lágrima tivesse caído. Naquela noite, a cidade ficou em silêncio novamente, mas era um silêncio diferente. O tipo de silêncio que se segue a uma pergunta ainda sem resposta. O tipo que espera. E em algum lugar dentro daquele silêncio, um novo fogo havia começado. Não o tipo que consome, mas o tipo que abre espaço, que retira o que está morto, que força um novo crescimento, mesmo em um lugar como aquele, mesmo em uma mulher como ela. A fumaça tinha parado de subir, mas o ar ainda carregava seu fantasma. As cinzas se agarravam à sua pele como uma velha vergonha, e suas botas, que antes eram marrons, estavam enegrecidas e duras de fuligem. Ela estava sozinha na beira do que costumava ser sua casa, a moldura da porta sem porta, encarando o nada que restava. O sol ainda não tinha se levantado no horizonte. A luz vinha devagar, relutante, assim como a escolha. Os moradores da cidade tinham se recolhido. Eles sempre faziam isso. Ninguém veio ajudar, ninguém veio ficar. Ela não havia pedido, mas isso não significava que não tinha esperado. Não por resgate, mas por decência. Seu caminho para fora da cidade estava claro. A estrada se estendia para leste, vazia, sem cercas, sem observadores, apenas terra seca e o som do vento roçando nos mesquites. Ela poderia ir, recomeçar, de novo. Ela já tinha feito isso antes e poderia fazer de novo, mas seus pés não se mexiam. Ele já estava lá. O xerife estava no cruzamento, exatamente onde a estrada encontrava a trilha. Não no caminho, não em um convite, apenas lá, seu cavalo ao lado. Seu casaco ainda marcado por cinzas da noite anterior. Ele não disse nada, nem ofereceu direção,
nenhuma opinião, apenas sua presença. Ela olhou para ele, depois para além dele. O horizonte não prometia nada, e ele também não. Era isso que tornava o momento honesto. Entre eles, o silêncio. Não o silêncio frio, mas o tipo que escuta, que acolhe. Não havia uma decisão a ser tomada, de verdade. Apenas a aceitação do que já havia sido escolhido. No fogo, no café, no casaco sobre seus ombros como uma verdade não dita. Ela deu um passo. Não em direção ao xerife, não em direção à estrada, apenas para frente. E ele não sorriu, nem acenou, mas seus olhos suavizaram. A dívida invisível, esse era o nome do que passava entre eles. Não um fardo, não um favor, mas o tipo de lealdade que nasce quando alguém vê sua ruína e não se encolhe. Quando alguém permanece através da fumaça e dos sussurros, não para consertar, mas para testemunhar. O que fica sem ser dito é muitas vezes o que mais nos molda. E naquele momento, entre cinzas e vento, entre ruína e estrada, eles disseram tudo o que precisavam. Ele se virou um pouco, apenas o suficiente para que sua sombra caísse sobre os pés dela. Um gesto tão pequeno que poderia ter passado despercebido, mas ela percebeu. E quando ela pisou naquela sombra, não pediu abrigo, apenas o permitiu. Atrás deles, a cidade observava, de suas janelas, de trás das cortinas, procurando por um erro. Mas tudo o que eles viram foi poeira, duas figuras, uma estrada e silêncio. O tipo que não explica, que não pede desculpas, o tipo que fica. Ele apareceu como a maioria das verdades, silenciosamente, sem pedir permissão. Dobrado uma vez, colocado no parapeito da varanda um pouco antes que a névoa da manhã se dissipasse, sem peso para mantê-lo, a não ser o próprio significado, um lenço, azul desbotado, com bordas de flores silvestres costuradas em linha da cor da chuva, sem bilhete, sem iniciais, sem assinatura, apenas cuidado, apenas conhecimento. Ela o encontrou quando saiu, o hálito visível no ar da manhã, os dedos rígidos do sono e da fuligem. Por um longo momento, ela não o tocou, apenas olhou, como se temesse que o contato pudesse quebrar seu encanto ou revelar sua origem. Mas não havia necessidade. Ela já sabia. Os objetos falam quando as pessoas não conseguem. Um cobertor deixado na porta, uma xícara de café preto deixada em silêncio, um lenço, cuidadosamente feito, deixado à vista de todos, sem exigência, sem dívida. Ele dizia coisas que as palavras poderiam arruinar. As flores silvestres não eram aleatórias, ela as reconheceu. Açafrão do prado, manta indiana, uma única haste de solidago perto da borda. Não das terras ao redor daquela cidade, mas de um lugar muito a oeste, onde ela tinha nascido, onde a terra era vermelha e o céu se abria mais vasto que a tristeza. Um campo atrás da cabana de sua avó era repleto delas. Ela não via aquelas flores há anos, nem tinha falado dessa memória para ninguém. Mas alguém tinha se lembrado por ela. Seus dedos tocaram o tecido, leve, entrelaçado com intenção. Não foi o presente que a abalou, mas o conhecimento contido nele. A precisão de ser vista, sem ser exposta. Mais tarde, naquele dia, o xerife passou a pé, sem cavalo, sem o distintivo. Apenas um homem caminhando ao lado de sua própria quietude. Ele não parou, nem olhou para a varanda, mas seu passo diminuiu o suficiente para dizer: eu estive aqui. Naquela noite, enquanto o primeiro trovão rolava ao longe, ela saiu. O lenço estava dobrado em seu bolso, mas suas mãos estavam vazias. O céu tinha ficado da cor do aço, e o ar carregava o cheiro de poeira molhada. A tempestade estava vindo, de novo. Ele estava na beira de sua trilha, não perto, não longe, casaco desabotoado, chapéu na mão. Ele parecia alguém que não tinha mais nada a provar. Ela não o convidou para entrar. Ele não pediu, mas ele ficou. A chuva começou a cair lenta e pesada, encharcando a madeira, a terra, o silêncio entre eles. Ela não correu, nem cobriu o rosto. Apenas deixou que a tocasse. Suave, limpa, real. Eles ficaram assim, até a luz mudar, até o vento ficar mais suave. Sem falar, sem precisar. Algumas confissões não vêm com lágrimas, mas com presença. Algumas verdades não são ditas, são compartilhadas, carregadas. E quando ela finalmente se virou para entrar, com o lenço aquecendo seu peito, ela parou uma vez na porta, olhou para trás. Ele não tinha se movido, mas estava mais perto. Chegou sem trovão, sem aviso, sem espetáculo, apenas chuva, chuva de verdade, caindo constante de um céu finalmente disposto a se libertar. Depois de meses de poeira e silêncio, depois de incêndios, julgamentos
e olhares que nunca se abrandavam, as nuvens se abriram e a cidade esqueceu de respirar. Elara estava no meio da rua quando a chuva começou, com os pés descalços na lama fresca, os braços relaxados ao lado do corpo. Seu vestido grudou nela em lugares que ela não se importava. A chuva não ardia, mas sim acalmava. Não purificava, não totalmente, mas tocava o que não era tocado há tempo demais. O xerife estava a poucos passos de distância, com o casaco escurecido pela água, o chapéu baixo, mas os olhos não escondidos. Ele não dizia nada, como sempre, mas não desviava o olhar. Sua presença não preenchia o silêncio, mas abria espaço para ele. As pessoas assistiam de suas varandas, com as mãos ao redor de xícaras quentes, os olhos semicerrados através da chuva torrencial. Alguns viam uma mulher que não se encolhia, outros viam um homem que não se movia. O resto via apenas o que temiam, que o mundo não permaneceria pequeno se o selvagem pudesse ficar. Elara inclinou o rosto para o céu e deixou as gotas encontrarem sua pele, traçarem as linhas que o tempo e a tristeza tinham esculpido. Ela não as limpou. Deixou que se misturassem com o suor velho e a dor ainda mais antiga. Aquilo não era perdão. A chuva não apagava, mas mudava a forma das coisas. Tornava o chão mais macio, o ar mais gentil. As crianças tinham parado de brincar nas ruas meses atrás. Calor demais, fofoca demais. Mas naquele dia, enquanto a água se acumulava nas trilhas das carroças, uma pequena voz riu. Depois, outra. Pequenos pés chapinhavam. Uma garota com um vestido azul rasgado correu por Elara, os pés descalços espirrando lama. Ninguém a puxou de volta. Ninguém a repreendeu. O olhar do xerife seguiu a criança, depois retornou a Elara. Ele não sorriu, mas algo em seu peito se acalmou. Dava para sentir na forma como seus ombros relaxaram, não em derrota, mas em paz. Ela se virou um pouco, não para ele, não para longe, apenas o suficiente para reconhecer que ele era parte daquela quietude, que ele tinha estado lá quando o céu mudou. A chuva continuou caindo e as velhas ideias também, silenciosamente, em gotas, em olhares, no suave bater da água contra a madeira, a lata e a pele. Ela não fugiu, nem se escondeu, e pela primeira vez desde que havia chegado, a cidade não lhe virou as costas. Ela simplesmente assistiu e a deixou em paz. Não era muito. 4 paredes, um telhado que ainda pingava perto da janela dos fundos, uma varanda com degraus irregulares e uma cadeira de balanço que não balançava mais, mas era dela, e pela primeira vez parecia que era permitido ser. 2 xícaras ficavam no parapeito da varanda todas as manhãs agora, nem sempre cheias, nem sempre quentes, mas lado a lado, uma escura e amarga, a outra adoçada com um pouco de leite quando ela o tinha. A rotina era silenciosa, firme. Ninguém a chamava de amor. Esse não era o ponto. Era presença, era retorno. Era um ritmo não quebrado pelo medo. O xerife não usava mais seu distintivo. Ele estava sobre a mesa da cozinha, opaco com o tempo, ao lado de um rolo de barbante e uma única chave enferrujada. Ele não havia renunciado. Ele simplesmente tinha escolhido um tipo diferente de autoridade, aquela que não vem com regras ou força, apenas com a presença, apenas com o testemunho. As crianças tinham voltado para a rua, não todas, não barulhentas, mas o suficiente. Suas risadas eram tímidas como pássaros testando o vento. Era o som de algo que retornava e que nunca tinha realmente pertencido, mas sempre havia sido necessário. O chapéu dela, amassado, ainda pendia no poste da cerca, exatamente onde o fogo o tinha poupado. O vento o movia às vezes, fazendo a aba tremular como uma bandeira que não pertencia a nenhum lado. Alguns diziam que deveria ser jogado fora. Ela não o fez. Não era mais um aviso, era um marcador. Uma história ainda de pé. Eles não falavam muito, ela e o xerife, mas quando falavam nunca era sobre coisas triviais. Falavam com olhares, com pausas, com a forma como permaneciam quando outros poderiam ir embora. O silêncio tinha mudado entre eles. Não mais os oprimia, não mais os castigava. Tinha se suavizado em algo mais. Uma companhia que não pedia nada além da verdade. Alguns dias, ela caminhava até o rio, sozinha, às vezes, com ele. A água ainda carregava sedimentos e segredos, mas a margem tinha mudado. Um pouco mais larga agora, um pouco mais suave. Ela ficava na beira e se lembrava de quem era antes que lhe dissessem que era demais, selvagem demais, quebrada demais para pertencer. E ela não chorava, apenas deixava a memória respirar. A cidade continuou como sempre fazia. Alguns olhares se suavizaram, outros permaneceram afiados. Mas isso
não importava mais da mesma forma que antes, porque ela não tinha mudado para ser aceita. Ela tinha permanecido quieta o tempo suficiente para que eles a vissem de outra maneira. Não havia um final, apenas mais uma manhã, apenas 2 xícaras, apenas um silêncio que não doía mais. Algumas tempestades servem para lavar a poeira antiga, outras para ensinar as raízes onde crescer. E quanto à pergunta se ela havia sido domada, ou se a cidade simplesmente tinha aprendido a respeitar o que não podia controlar, essa questão permaneceu. Não precisava de uma resposta, apenas de tempo, e talvez pela primeira vez o tempo tivesse escolhido ficar.